Bom, o presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, convidou o presidente Lula para visitar o leste europeu e discutir propostas para pôr fim à guerra na Ucrânia. O convite foi feito durante a Assembleia Geral da ONU por meio dos ministros de Relações Exteriores dos dois países. A apuração é do Américo Martins, que está aqui hoje com a gente. Oi, Américo, bom dia para você. Uma honra dividir hoje o live por aqui. A gente conversou bastante sobre a presença do presidente Lula na ONU e eu queria que você também nos trouxesse uma análise sobre essa próxima reunião. Bom dia, Juliana, o prazer é todo meu. Muito bom dia a todos que nos acompanham aqui. Juliana, houve uma intensa atividade diplomática às margens da Assembleia Geral da ONU por parte da diplomacia brasileira. E não só do presidente Lula. O presidente Lula se encontrou com o presidente Biden dos Estados Unidos, com o presidente Volodymyr Zelensky da Ucrânia, com o chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, com o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres. Foi muito ativa a participação do presidente na Assembleia e nessas reuniões bilaterais às margens da Assembleia. E o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, também teve várias reuniões importantes ao redor aí da Assembleia Geral da ONU, com vários outros ministros de nações muito importantes. E ele recebeu alguns convites. Um deles aconteceu ontem, no final da tarde, início da noite, lá em Nova York, quando ele se reuniu com o ministro das Relações Exteriores de Belarus. E o ministro levou um convite do presidente do país, o Alexander Lukashenko, convidando o presidente Lula a ir a Belarus para discutir, entre outras coisas, e especialmente uma solução diplomática para o conflito na Ucrânia. O Lukashenko é uma figura muito controversa na Europa. Ele é chamado de o último ditador da Europa, porque ele está no poder desde 1994, há quase 30 anos. E ele suprime muito a oposição. Vários opositores dele estão presos. Ele é acusado de ter forjado ali, fraudado várias eleições para se manter no poder por quase 30 anos. Também de ter feito fraudes num referendo que mudou a Constituição e que permitiu ali que ele ficasse tanto tempo no poder. O Lukashenko também apoia a Rússia decididamente. Então, esse convite para o presidente Lula ir até Minsk para participar dessas eventuais negociações de paz foi interpretada pela diplomacia brasileira como um reconhecimento correto de que o Brasil teria um papel importante a jogar aí nessas negociações de paz. Só que Belarus é um país muito controverso, pelo que eu já relatei, e pelo apoio à Rússia. O presidente Lula tem dito várias vezes que ele gostaria de criar uma espécie de clube da paz, uma associação de países, cerca de 5 países, que não tem envolvimento direto com o conflito para ajudar a mediar a guerra. Essa explicação do presidente, essa determinação de que só países que não têm envolvimento direto no conflito eliminaria Belarus imediatamente de qualquer conversa nesse sentido, porque Belarus não só apoia diretamente a Rússia e votou contra as resoluções na ONU que condenavam a invasão, foi um dos únicos 5 países que votaram contra, os outros eram todas ditaduras e a própria Rússia, eles votaram contra, mas crucialmente a Rússia usou o território de Belarus para invadir a Ucrânia. Quando houve a invasão, as tropas russas vieram tanto de território russo como do território de Belarus. Haviam tropas russas fazendo exercícios militares lá em Belarus e aproveitaram para invadir a Ucrânia. Então, Belarus é um país muito envolvido na guerra, não entraria aí nessa definição do presidente Lula. Mas, além desse convite do último ditador da Europa para que o Lula visite Minsk para discutir o plano de paz, o chanceler Mauro Vieira também conversou com seu homólogo de Belarus sobre incrementar mais as relações comerciais entre os dois países. E aí sim, Belarus é um fornecedor muito importante de adubos e fertilizantes para o agronegócio brasileiro. Então, relações comerciais ali talvez pudessem ter uma certa expansão. A questão do envolvimento direto de Belarus na guerra já cria muito mais obstáculos para uma eventual conversa ali em termos de tentar resolver o conflito ucraniano. A própria Ucrânia resistiria muito à participação direta de Belarus como um dos países que ajudassem a mediar a paz. Juliana.
É isso, Américo. Eu queria te perguntar também sobre justamente esse ponto, que é a expansão do Conselho de Segurança da ONU com a entrada, então, do Brasil, que foi um dos assuntos mais discutidos na reunião entre os ministros de Relações Exteriores da Rússia e do Brasil, às margens da Assembleia das Nações Unidas de Nova York, né? Sergei Lavrov reforçou esse apoio à adesão brasileira, a Mauro Vieira, e o Américo Martins traz mais uma apuração sobre isso aqui pra gente, não é isso, Américo? Pois é, Juliana, essa também foi uma outra reunião muito importante do chanceler Mauro Vieira. Ele, aliás, conversou com muita gente sobre essa questão da expansão do Conselho de Segurança, falou com representantes dos BRICS, vários países que têm interesse nessa expansão do Conselho de Segurança e que o Brasil, obviamente, seria um candidato natural a uma vaga com assento permanente caso a ONU resolva realmente, e os 5 países que têm hoje poder de veto dentro do Conselho de Segurança, se eles realmente toparem essa expansão. O Brasil defende uma expansão dos países em geral, mas também dos países com assento permanente, e o Brasil seria um dos representantes. Essa demanda brasileira já existe há décadas. E os dois trataram muito disso, Sergei Lavrov, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, e o chanceler Mauro Vieira. Eles falaram também da guerra da Ucrânia, mas esse foi um assunto lateral, segundo eu apurei com algumas fontes que acompanharam ali a reunião. Eles trataram muito mais da questão do Conselho de Segurança. O Brasil já tem o apoio de Moscou para uma vaga com assento permanente no Conselho, também teve apoios verbais já no passado da França e aqui do Reino Unido, onde eu estou, são 2 países com assento no Conselho de Segurança que já apoiaram também a demanda brasileira, mas existe uma resistência dos chineses e dos americanos. Os chineses não resistem especificamente ao Brasil, eles não veem nenhum problema numa ascensão do Brasil ao Conselho de Segurança, mas essa expansão dos membros permanentes levaria fatalmente a outros países da Ásia a também participarem, como a Índia e o Japão, que são rivais muito fortes dos chineses, então eles não veem com muito interesse esse tipo de expansão neste momento. Agora, o ministro Lavrov e o chanceler Mauro Vieira conversaram bastante sobre isso. A Rússia reforçou o apoio ao Brasil, é um apoio importante, mas controverso. Importante porque, obviamente, a Rússia é um dos países com assento permanente, portanto, poder de veto no Conselho de Segurança, ajudaria muito a mudar esse Conselho de Segurança, mas controverso pelo momento, porque, afinal de contas, a Rússia, que é esse país com assento permanente no Conselho de Segurança da ONU, invadiu ilegalmente a Ucrânia e é acusada de ter rasgado a Carta da ONU. Então, é um apoio controverso nesse sentido por conta do envolvimento direto nessa guerra ilegal de Moscou contra a Ucrânia, que tem sido condenada muito veementemente pelos países do Ocidente, pelos Estados Unidos e por outros. Mas, de qualquer forma, o ministro Mauro Vieira teve várias reuniões e está trabalhando bastante aí nesse objetivo de tentar expandir o Conselho de Segurança. A avaliação dos diplomatas, Juliana, só para terminar aqui o meu ponto, a avaliação dos diplomatas de Itamaraty é que o momento é muito bom para essas discussões agora, porque existe um número recorde de países que estão apoiando essa expansão, essa modernização, essa reforma mais profunda do Conselho de Segurança. E até o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, ao abrir a Assembleia Geral da ONU essa semana, falou exatamente sobre isso, defendeu também de maneira bastante forte, bastante contundente, uma reforma do Conselho de Segurança, dizendo que ele reflete o passado e não a atualidade e não tem conseguido lidar com os grandes problemas globais no aspecto de segurança, como prova justamente a guerra da Ucrânia, a guerra do Iraque anteriormente, todas as guerras que aconteceram sem o apoio do Conselho de Segurança. Juliana. Américo Martins, muito obrigada pelas suas informações. A gente volta a conversar daqui a pouquinho.